Convido você então a abrir sua Bíblia comigo no livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Vou começar a leitura no verso 7 e ler alguns versos até o verso 15. Começando com o verso 7. Se você puder manter sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, ou o seu smartphone ligado no texto, seria tão bom. Verso 7, o esposo diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Verso 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com o só dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. Verso 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Verso 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Verso 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Verso 15. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Casaram-se e foram felizes para sempre. Sonho. Mito. Impossível. Felicidade conjugal não é automática. Ela é construída com muita dedicação, com muita abnegação, com muito investimento, com exercício do perdão. Alguns mitos vão se consolidando na nossa cultura. E um deles virou um cântico, virou um hino. Pasmem vocês, foi cantado no meu casamento, mas é mito. O hino das almas gêmeas. Não existe almas gêmeas. Não existe pessoa 100% compatível com a outra. Então, o casamento precisa ser construído com inteligência, com humildade, com respeito, com muito amor. Talvez você até tenha reclamado da sua vida conjugal, ou até ficado insatisfeito com o seu casamento. Mas me permita contar uma história com E para ilustrar isso. Se você já foi a Jerusalém, ou ainda vai, você vai visitar o Museu Yad Vashem. O Museu Yad Vashem é o museu do Holocausto. 6 milhões de judeus foram mortos. E há uma parte daquele museu dedicada às crianças, 1,5 milhão de crianças. E esse museu é totalmente escuro. E você entra e você vê 1,5 milhão de velas acesas. E você escuta a chamada das crianças que foram mortas. E você vai correndo, percorrendo aquele museu, segurando num corrimão. Ao fim você está certamente com os olhos marejados de lágrimas. Ali não tem 1,5 milhão de velas acesas. Ali tem 5 velas acesas. Mas que num jogo de espelho, viram 1,5 milhão de velas acesas. E eu estou contando isso para mostrar a lenda que vou contar agora. Era a casa dos 10 mil espelhos. E diz a lenda que nessa casa, com 10 mil espelhos, quem entrasse ali se via 10 mil vezes. E um cachorrinho faceiro, serelepe, feliz da vida, caminhando pela rua, foi atraído para esta casa e entrou. E ficou absolutamente encantado, porque ele viu 10 mil carinhas sorrindo para ele. E pensou, esse é o melhor lugar do mundo. Eu sempre vou voltar aqui.
Por esta mesma rua passeava também um cachorrinho rabugento, mal-humorado, de mal com a vida, arreganhando os dentes para quem aparecesse para ele. E entrou na mesma casa e ficou chocado, horrorizado. Ele viu 10.000 caras rosnando para ele. E ele disse: esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais volto aqui. A lenda é autoexplicativa. Você é refletido dentro da sua casa. A sua casa tem a sua cara. Se você é uma pessoa bem-humorada, feliz, a sua casa esparrama felicidade. Se você é uma pessoa otimista, alegre, de bem com a vida, a sua casa vai ter um ar arejado. Mas se você é uma pessoa ranzinza, amargurada, pessimista, negativa, esse vai ser o ambiente da sua casa. Então, eu gostaria de convidar você agora para olharmos no texto princípios de Deus para um casamento feliz. Para você refletir na sua casa a beleza de Cristo, o semblante do Salvador. E o primeiro princípio está no versículo 7. Está escrito assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. E o primeiro princípio é o princípio do elogio. Pastor Telmo, quando eu li esse texto, parece-me que ou esse indivíduo aqui morava na lua, ou ele não estava sendo honesto. Você conhece alguma pessoa depois de Adão e Eva sem defeito? Tem o CPF dela? Tem o endereço dela? Porque se você conhece alguém sem defeito, todos nós vamos lá fazer um discipulado com ela. Agora, se não tem ninguém sem defeito, e não tem, porque nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos. Se não existe essa pessoa, por que ele afirmou isso? Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. É porque o amor não se concentra nos defeitos, o amor se concentra nas virtudes. Eu posso lhe garantir, se você se concentrar nos defeitos do seu marido e da sua mulher, você não vai ter tempo para mais nada. E às vezes nós o fazemos com a boa intenção. Não, eu preciso ajudar minha mulher, eu preciso ajudar meu marido. Eu preciso identificar os defeitos dele, os defeitos dela, para que ele e ela superem essas deficiências. Mas isso não funciona. Nosso papel não é o papel de detetive. Detetive fica examinando a vida do outro para descobrir algum ponto falho, para entregar isso para alguém. Esse não é o nosso papel. Você não tem que identificar os pontos falhos do seu marido e da sua mulher. Você tem que focar nos pontos positivos, porque se você focar nos pontos positivos, ele vai ter forças para superar as fraquezas. Também o nosso papel não é o papel do arqueólogo. O arqueólogo fica cavucando o passado, para tentar descobrir alguma coisa que possa elucidar o presente e dar esperança para o futuro. Deixe o passado no passado. Aconteceram falhas? Erros. Sepulta o passado no passado. Você não vive na saudade. Põe o pé na estrada e continua caminhando. Agora notem, esse marido não está elogiando a sua amada para os amigos. Porque eu conheço marido que elogia a esposa lá no grupo de futebol, lá na sauna, lá ao redor de uma mesa de negócios com seus amigos. E chega a dizer, se não fosse a minha mulher, eu não estaria onde eu estou. Ela é uma bênção na minha vida.
Mas ela mesma nunca escutou isso dele. Ela nunca ouviu isso dele. Veja você, ele está dizendo, tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Ele está falando para ela, olhando nos olhos dela. Então o elogio tem que ser pessoal e o elogio tem que ser direto. Agora preste atenção. Se você não elogiar a sua mulher, se você não elogiar seu marido, alguém vai elogiar. Se você não está vendo virtudes no seu cônjuge para destacá-las, alguém vai ver e vai destacar. Agora pense comigo, numa mulher que nunca é elogiada pelo marido. Ela bota o pé na rua, ela é coberta de elogio. Às vezes, bem verdade, alguns insinceros. Imagine um homem que nunca é valorizado pelo seu cônjuge, pela sua mulher. E esse homem põe o pé na rua e ele é coberto de elogios. Olha o desarranjo que isso produz. O efeito que isso traz. Então, há necessidades da nossa vida que são emocionais. Todos nós precisamos de valorização. Existe um mito que só as mulheres que gostam e até precisam de elogios. Isso é mentira. O homem é tão vulnerável quanto a mulher. E eu posso dizer que você pode ser o homem mais bem-sucedido da sua cidade. Você pode receber os maiores encômios e elogios da sua cidade. Se a sua mulher não elogiar você, está faltando algo. Você pode receber todos os elogios do mundo. Se o seu marido não elogiar você, está faltando algo. Temos necessidades da alma, de autoapreciação e de valorização. É claro que esse elogio é sincero. Mas se você ainda não está encontrando nada de sincero, elogie pela fé, pelo menos. Por aquilo que a sua mulher vai ser, por aquilo que seu marido vai ser, comece a elogiar. Há um ditado chinês que diz que você pega mais moscas com a gota de mel que com um barril de fel. Aprenda a elogiar, isso é hábito, isso é aprendizado. Por exemplo, qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher por poder receber uma visita de surpresa na sua casa sem passar vergonha? Que tem casa que se você não avisar, parece que passou um tsunami por lá. Tem casa que se você abrir o guarda-roupa tem um acidente doméstico. Aí você, não, mas é mais que a responsabilidade dela manter a casa em ordem. É, mas tem muitas mulheres que não mantêm a casa em ordem, não. Qual foi a última vez que você elogiou seu marido por você não passar vergonha com um cobrador à sua porta? Porque ele é um homem honrado, trabalhador, cumpridor de seus deveres. Ah, mas isso é mais função dele, mas tem muito homem por aí que não está cumprindo essa função não. Aprenda a elogiar. Se você quer um casamento dinâmico, arejado e feliz. Segundo princípio, versículo 9. Arrebataste meu coração, minha irmã noiva minha, arrebataste meu coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. E o princípio agora é romantismo. Irmãos, parece que a nossa geração tem perdido isso. Hoje ser romântico parece ser cafona. Qual foi a última vez que você escutou que alguém, um rapaz, fez uma serenata na janela da sua amada? Não existe isso mais. Qual foi a última vez que você viu falar que o namorado levou um buquê de flores para a menina? Agora veja você que esse cidadão é romântico e ele destaca duas coisas na vida da mulher. Algo inerente dela, o olhar, e um adereço dela, a pérola do colar.
Eu faço questão de enaltecer isso aqui, porque o homem, sexo masculino, ele é meio tapado. Nós somos assim mesmo. Só enxergamos a vida numa caixinha. Não dá para olhar duas caixinhas ao mesmo tempo. Então o homem não sabe ver detalhes. Não sabe. Por exemplo, você vai com a sua mulher a uma festa. Imagina um casamento do ano. Aí você chega e pergunta para o homem assim: e aí, como é que foi a festa? Ele responde: foi jóia. E não tem mais nada a acrescentar. Também não viu mais nada mesmo. Aí você pergunta para a mulher: e aí, como é que foi a festa? Ela diz: olha, aquele arranjo do lado direito da mesa era um espetáculo. A renda do véu da noiva era uma coisa internacional. Ela sabe detalhes. Ela viu detalhes. Mas o abençoado do lado dela não viu nada. Então um homem romântico, sabendo que a mulher é atenta a detalhes e gosta de detalhes, ele fica com a antena ligada. A ponto dele destacar o olhar dela e uma pérola do colar. Ele não destaca só o colar, não. Uma pérola do colar. Isso é romantismo. E sabe, o casamento é construído de pequenas coisas. E o casamento pode ser destruído por pequenas coisas. Não há nada mais perigoso para o casamento do que botar o casamento no piloto automático. Entrar no campo da rotina. Com coisas boas. Trabalho, escola, igreja. Todo dia, toda semana. Vai para o trabalho, volta para casa, leva o filho na escola, busca o filho na escola, vai para a igreja, volta da igreja para casa, e entra nessa roda viva, e entra nessa rotina, e entra nesse piloto automático. Não tem mais abraço, não tem mais beijo, não tem mais cafuné, não tem mais deitar no colo, não tem mais palavras doces, não tem mais brilho nos olhos. Falta romantismo. Às vezes o ambiente da casa está pesado. Às vezes até a intimidade do casal já virou automática. Tem que ser rapidinho porque não tem mais tempo, não tem mais poesia. Isso me faz lembrar um cidadão, vendedor ambulante, na minha terra chamava de mascate. É o cidadão que comprava um monte de produtos e saía vendendo, porta em porta. E aí um dia ele foi numa sapataria comprar um sapato. E só a gente acima de 40 vai saber o que eu vou falar agora. Ele chegou para o vendedor e perguntou assim: tem sapato Vulcabras? Ou a gente pensa num sapato bom? O vendedor, que não perde a viagem, olhou para o pé dele, trouxe um 41, um 40 e um 39. Ele botou o 39, os dedinhos ficaram tudo enrugados, o nome dele era 41. Eu falei: eu vou ficar com esse aqui mesmo. O vendedor falou: não, mas esse não serve para você não, esse está muito apertado. O 41 é o seu número. Não, eu quero o 39 mesmo, já saiu com ele ali. O cara não entendeu nada. Passado um ano, volta o mesmo cara, na mesma loja, procura o mesmo vendedor, diz: tem Vulcabras? Falei: tem, e o seu número é 41. Falei: eu quero um 39. Não, para 39 é apertado. Não, mas eu quero 39. Já botou ali e saiu andando. Passado mais um ano, lá vai o mesmo camarada, na mesma loja, procurou o mesmo vendedor e disse assim: tem Vulcabras? Tem, eu te conheço e o seu número é 41. Falei: eu quero um 39. Ah, não, você vai ter que explicar isso, não é possível. Que loucura é essa? Mas você quer que eu explique mesmo? Claro que eu quero que você explique, eu não estou te entendendo. Você: rapaz, sabe por que eu uso esse sapato 39? Porque o único alívio que eu tenho na vida é chegar em casa e ter esse sapato. Se eu não tiver pelo menos esse alívio, eu não vou ter alívio nenhum na vida. Então, a senhora dona, ela disse que o seu marido não estava usando sapato apertado.
Vamos desestressar o ambiente da nossa casa. Lembra lá do namoro. Você lembra como é que era o namoro? 2 horas passavam em 10 minutos. Falei, mas não é possível que esse relógio está correndo tão rápido. Volta a namorar. Volta a curtir um ao outro. Volta a ter brilho nos olhos. Volte a dar as mãos enquanto caminha. Volta a dar aqueles beijos de cinema. Desenferruja a coisa aí, varão. Ah, pastor, isso não é espiritual, não. Isso é tão espiritual quando você ir à igreja orar e jejuar. Deus quer que você seja feliz no casamento. E é preciso cuidar do romantismo. Mas deixa eu ilustrar isso para você entender um pouquinho melhor. O romantismo, gente, é a dinâmica da vida. Imagine você que você vai ser convidado para uma festa, de novo. E aí, é aquela festa que a mulher vai gastar o salário do mês no vestido. Não estou nem falando da bolsa, porque são 6 meses de trabalho. No dia da festa, ela vai no salão, 2 horas numa chapinha bem feita, entra no quarto, bota o vestido belíssimo, com as bijuterias, porque também ninguém está usando joia mais, sai igual uma princesa. O abençoado nem olhou para ela. Aliás, vamos logo, nós vamos chegar atrasado. Ela chega na festa, abafa, todo mundo elogia, todo mundo fica encantado com ela, todo mundo rasga os maiores elogios a ela, que beleza, que maravilha, que roupa linda, como é que você está linda, etc e tal. E ela volta para casa com 1000 expressões de carinho e afeto, e o santo marido dela não falou uma palavra para ela. Vê se enxerga a sua mulher. Tem muita gente enxergando. Reconquiste a sua mulher. Eu tive uma experiência tão interessante há pouco tempo, de um casal lá em BH. Eu nunca tinha escutado isso na vida. A mulher sofreu um acidente no banheiro, caiu, bateu a cabeça. O HD dela apagou, zerou de tudo, até das coisas espirituais. Não sabia quem era o marido, não sabia quem eram os filhos, não sabia quem era a mãe, não sabia quem era ninguém, não sabia nem quem era Jesus. Agora pense num marido que precisou reconquistá-la. E ele foi administrando isso, foi falando de Jesus para ela, ela teve uma experiência com Jesus de novo. Reconheceu quem é mãe, reconheceu quem é pai, reconheceu quem é filho, reconheceu quem é o marido. Mas o mais impressionante foi na hora de ensinar para ela a relação íntima. Ela gostou tanto que não queria sair do quarto mais. Agora, imagine se esse abençoado aí não investisse nela. O casamento teria acabado ali naquele tombo. Então, invista no seu casamento na área do romantismo. Terceiro princípio, olha comigo o versículo 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. É a questão do amor, que tem beleza, que tem sabor, que tem aroma. Quem já leu o livro de Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor aqui? Boa parte do auditório. Amor é uma palavra muito desgastada hoje. E Gary Chapman diz que amor não significa a mesma coisa para todo mundo. Há pessoas que se sentem amadas quando elas escutam, eu te amo. Há outras que se sentem amadas quando o cônjuge ajuda a fazer alguma coisa prática, serviço. Há outras que se sentem amadas com tempo de qualidade. Há outras que se sentem amadas com toque, com beijo, com abraço. Há outras que se sentem amadas com cartão de crédito. O Visa e o Master resolve o problema.
Agora, como é que você pode saber que você ama? Penso eu que quem ama tem 3 atitudes. Primeiro, quem ama declara que ama. Não dá para mais escondido. Quando você diz para sua mulher, quando você diz para o seu marido, eu te amo, você não está dando apenas uma informação, você está retroalimentando a relação. E é preciso cultivar isso, senão esquece. E nem tem jeito de falar mais. Hoje, eu conheço casal, eu sei que não tem nenhum casal desse jeito aqui, que não consegue dar a mão mais em público. Eu conheço casal que não se abraça mais. Eu conheço casal que beijar em público vira feriado nacional. É preciso expressar amor. Porque quem ama, declara que ama. Segundo, quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Quando você diz eu não tenho tempo, você está dizendo não é prioridade. Permita-me ilustrar isso. Eu fui para a igreja presbiteriana de Vitória, para pastorear aquela igreja, eu era solteiro, no ano de 1985. No ano seguinte, nós recebemos a Assembleia Geral da denominação lá na nossa igreja. E um colega de turma entrou no meu gabinete e disse, era mês de julho, disse, ô Hernandes, você pode pregar na minha igreja este ano? E eu peguei minha agendinha, olhei para lá, olhei para cá, falei, rapaz, eu não posso. Minha agenda está cheia. Esse ano eu não posso. E eu estava sendo honesto com ele. Só que naquela semana, eu conheci uma moça muito bonita da igreja dele, que veio para as comemorações em Vitória. E essa moça muito bonita é minha esposa há 38 anos. E naquele ano eu fui na igreja dele, porque era ovelha dele, 9 vezes. 9 vezes. Eu não tinha agenda, mas eu arranjei tempo. Eu não sou bobo. Quem ama tem tempo. É prioridade. Eu tenho uma agenda muito intensa de fato. Mas eu tenho um hábito. Eu ligo para casa todo dia, falo com todo mundo todo dia. Cheguei, estou saindo, estou em tal lugar, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Já tiro uma foto aqui do auditório, já mandei para eles. Orem por mim. Eu posso estar na reunião mais importante da minha vida. O telefone tocou e é da minha família, eu atendo na hora. Na hora. E se precisar de mim, eu interrompo a reunião mais importante da minha vida e saio na hora. A minha família precisa saber que eles têm o primeiro lugar, depois de Deus, na minha agenda. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Terceiro, quem ama, procura agradar a pessoa amada. Há um colega muito amado e conhecido por muita gente aqui, chamado Jeremias Pereira, pastor da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. E ele tem o dom do humor, como o Cláudio Duarte tem o dom do humor e tantos outros preletores. E ele diz assim, na hora que o pastor está fazendo o casamento, tem hora que só o pastor escuta os votos que os dois fazem ali na frente. Aliás, notinha de rodapé. Hoje o negócio de voto está complicado, tá não? Porque agora os noivos resolveram escrever os votos. Hoje tem hora que o testamento que um lê para o outro é mais longo que o sermão do pastor. Não aguento mais. E tem coisa que se você não revisar também, sai coisa do arco da véia também. Mas, antes desse negócio de escrever os votos, os dois falavam ali na frente, se não tivesse o microfone, só o pastor escutava. Aí o Jeremias diz assim, tem gente que faz a seguinte promessa ali na frente, eu te prometo que a partir de hoje eu acabo com você. Prometo-te mais, que você não terá uma noite de paz na sua vida mais. E ainda prometo que você nunca mais dormirá sem Lexotan. Parece que tem gente prometendo isso.
Eu estava no meu gabinete pastoral, entrou uma jovem senhora de 25 anos, chorando muito, com a palma da mão rasgada. Quando ela acalmou um pouquinho, eu perguntei: ô filho, o que está acontecendo? O que houve? Ela disse: pastor, o meu marido me agrediu. Eu perguntei: quantos anos de casada? Ela respondeu: 3 meses. 3 meses? Notinha de rodapé. Ô gente, há um ditado chinês que diz assim: abra bem os olhos antes de se casar, depois feche-os. Que tem gente que não vê o problema no namoro, acha que vai ter um milagre, vai mudar, vai ser uma bênção, vai ser romântico. Não vai. Outra notinha de rodapé: é muito comum escutar o seguinte: pai e mãe não pode, não deve interferir em namoro de filho. Deve sim. Namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Tivemos aqui muitos pastores de pé. Meus irmãos, se existe uma coisa que eu gosto de fazer, é cerimônia de casamento. Se existe uma coisa que eu gosto de fazer também muito, é terminar namoro ruim. Porque quando um namoro ruim termina, devia ter um culto de ações de graça na igreja. Porque quem ama procura agradar a pessoa amada. Bom, vamos a um outro princípio. Versículo 11, o quarto princípio: os teus lábios novamente destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do líbano. Agora o princípio é o princípio da comunicação. Preste bem atenção nisso. Provérbios 21, 18 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você pode matar ou você pode dar vida a um casamento, dependendo da maneira como você se comunica. Já dizia o filósofo Chacrinha: quem não se comunica, se estrumbica. Para mim, o maior princípio de comunicação que eu encontro na Bíblia é Tiago 1,19. O que está escrito lá? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então vamos ao primeiro ponto: pronto para ouvir. A palavra pronto no grego é a palavra táxis. De onde vem a nossa palavra portuguesa táxi? O que é um táxi? Ou um Uber hoje? É um carro que atende você quando você chama. Imagine você indo para o aeroporto. Você chama o taxista e diz: não, daqui 1 hora você fica aqui que eu te pego. Não, daqui 1 hora já é tarde. Meu voo já decolou. É agora. Olha como é que Deus fez você e a mim: 2 conchas acústicas externas e apenas uma língua muralhada de dentes, dizendo para nós: escute mais, fale menos. Irmãos amados, nós estamos vivendo no tempo do milagre da comunicação. E a comunicação real está morrendo dentro das famílias. Você vai em um restaurante hoje, tem 4 pessoas ao redor da mesa, eles não estão conversando mais, cada um no seu smartphone. Hoje está se chamando para o café, ou para o jantar, ou para o almoço dentro de casa pelo WhatsApp, porque não tem mais conversa. Pior, a mesa perdeu a centralidade da comunhão familiar. O cara faz o prato dele e vai sentar na frente da televisão. Mesa é mais do que um enfeite na sala ou na cozinha. É um emblema. Não deixe morrer na sua casa a mesa. A refeição é a mesa. Olho no olho. Depois de dar graças a Deus pela comida. Então é preciso ter tempo para ouvir. Deixa eu ilustrar isso. Imagine você, o garoto chega da escola, todo animado, e diz assim: papai, tirei 9 na prova de matemática. E o pai olha bravo para ele: quando é que você vai tirar 10, menino? E o bichinho fica todo encolhido.
eu nunca vou agradar meu pai. Daqui a pouquinho ele deu uma melhoradinha, falou, papai, amanhã eu vou ter prova de novo. O senhor pode me ajudar aqui no dever que a professora passou? E o pai responde, tem tempo não, menino, se vira aí. Liga para o seu colega. Daqui a 5 minutos o telefone toca. O pai atende e gasta meia hora ao telefone. E o menino fica pensando, meu Deus, eu não tenho o mesmo cartaz, o mesmo crédito, mesmo disponibilidade de tempo com o meu pai que os amigos têm. Aí vira um adolescente. A quem ele vai buscar na hora do aperto? A quem ele vai recorrer? Certamente não vai ser o pai. Pronto para ouvir. E você escuta, não apenas com os ouvidos, você escuta com os olhos, com o semblante, com o seu corpo inteiro. Imagine você querendo conversar com o seu marido, e ele está lá na televisão, sei lá fazendo o quê. E ainda diz para você, pode falar que eu estou escutando. Não está escutando nada, ele está grudado na televisão. Mas é claro, vamos e voltemos e convenhamos. Também não vai querer falar com o seu marido no dia que o time dele está jogando o final do campeonato. Que isso aí dá assassinato, entendeu? Então, guarda um pouquinho mais. Pronto para ouvir. Segundo princípio, tardio para falar. A palavra tardio aí, na língua grega, a palavra brades, significa lerdo. Desculpa, retardado. É aquela pessoa que você conta uma piada para ela, ela vai rir daqui a meia hora. Ela não processa rápido as coisas. O que esse texto quer nos ensinar? É que você, via de regra, não se arrepende do que não fala. Mas com muita frequência você se arrepende do que fala. Como fala. Na hora que fala. Com a tonalidade da voz que fala. Eu não sei quanto a vocês, mas se eu estiver irritado, via de regra, eu dou bola fora demais. Então dá uma mordida na língua. Vai dar uma volta. Mas não tente medir decibéis, quem fala mais alto, porque vai dar errado. Você vai acabar machucando a pessoa que você mais ama. Isso me faz lembrar a minha cultura lá do interior. Fui criado na região rural, sem estrada, sem carro, sem farmácia, sem nada. Tinha que se virar lá no campo mesmo, com as raízes e plantas. Fui criado com isso. A minha mãe dava um tal de um purgante, quase 1 litro, e ficava do seu lado. Enquanto você não bebesse, tudo ela não saía. Pensa num troço ruim. Aí um cidadão ganhava a vida fazendo garrafada. Isso é lenda, claro. Só que a garrafada dele não era para dor de barriga, era para problemas emocionais. Aí um cidadão estava com uma crise imensa no casamento, soube disso e foi lá. Rapaz, eu soube que você faz uma garrafada aí que é um espetáculo, que resolve tudo. Falei, resolve. Falei, então eu quero uma. Quanto é? Tanto. Falei, cara, mas é caro demais. Faz um desconto. Falei, não faço desconto não, mas se não funcionar, volta aqui que eu devolvo o dinheiro. Ah, bom, então vou comprar. Mas agora como é que usa isso? Ele disse, quando o clima ferver, quando a discussão pegar fogo, quando você estiver a ponto de se lançar um contra o outro para ir a vias de fato, vai lá e toma um gole. Só um detalhe, não engula não, aguenta na boca, aguenta. Quando acalmar os ânimos, aí você engole, vai ser um espetáculo. Ô gente, calma um pouquinho. Tenha resiliência um pouquinho. Se não aguentar mesmo, vai dar uma volta. Mas não responda a pessoa no fervor da emoção, porque pode machucar e distanciar um do outro. Mas Tiago prossegue e diz assim, tardio para se irar. Eu não vou nem perguntar se você já ficou irritado com seu marido, porque isso não é se, é quando. Eu nem vou perguntar se você já ficou muito irritado com a sua mulher.
Isso não é se, é quando. Mas nessa área tem dois perigos. O primeiro perigo é o que eu chamo de explosão da ira. Você conhece gente temperamental? Estupim curto. Que nem estupim tem, é pólvora seca, pura. Gente que é igual leitinho, bateu, tomou. Você sabia que esse tipo de gente não tem nem insônia e nem gastrite? É. Eu sou assim, eu explodo, depois eu fico calmo. É você que fica calmo, quem está machucado e ferido é quem mora com você. Tem muita gente, irmãos, que é duro no trato, machuca as pessoas, é rude, pesado nas palavras. Mas o segundo ponto é o congelamento da ira. A pessoa não explode, mas guarda, armazena, congela. E eu sei que os pastores aqui presentes já lidaram com isso, ou lidam quase todo dia. Às vezes chega um casal no meu gabinete, e na minha frente começam a brigar. E eu deixo brigar, brigam, falam, gritam. Eu deixo o catarse deles. Aí lá pelas tantas, um fala para o outro assim, você se lembra do que você me falou? E pá. E eu estou pensando que enquanto estavam vindo para o gabinete pastoral, não, há 10 anos, há 20 anos, estava lá cozinhando em fogo lento. Uma hora aquele negócio explode. Cuidado com a ira. No ano que a dona Ruth Graham morreu, esposa do Billy Graham, eu estive lá em Charlotte, na Carolina do Norte, visitando o Museu Dr. Billy Graham. E com as muitas e muitas histórias engraçadas do casal, que vocês sabem, quem criou os meninos foi a dona Ruth. Dr. Billy Graham viajando para o mundo. Aí um dia alguém tirando uma casquinha na dona Ruth, disse assim, ô dona Ruth, alguma vez a senhora pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu, divorciar-me dele eu nunca pensei não, mas vontade de matá-lo eu tive muitas vezes. Não chega a tanto você, por favor, tá? Tardio para se irar. Como é que você lida com isso? Tem gente que lida de uma maneira estranha, né? Estava me lembrando agora recentemente do Winston Churchill. Winston Churchill foi o grande primeiro-ministro da Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial. E tinha uma mulher que não gostava dele, ou não sei se era paixão recolhida com ele, era uma viúva muito rica. E um dia, se sentindo no direito, mandam uma carta para Winston Churchill, botando abaixo de 0. E disse, e tem mais, Winston Churchill, se você fosse meu marido, eu botava arsênico, veneno no seu chá, para você morrer. E ele respondeu, se você fosse minha mulher, eu tomava o chá. Tem muita gente estressada demais, meus irmãos. E se você quer se comunicar bem, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Bom, mas deixa eu ir para o último ponto. Versículo 15. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre a questão da sexualidade do casal. Esse assunto durante muito tempo foi tabu nas igrejas evangélicas. A primeira palestra que eu ouvi sobre esse assunto, lá no interior, na roça, o professor levantou e disse assim, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre sexo. Eu falei, Jesus, o que é sexo? Pensa no nível da palestra. A Bíblia trata desse assunto sem constrangimento. Que o sexo foi criado por Deus, o sexo é santo, é puro, é prazeroso, é uma bênção, que deve ser desfrutada apenas no reduto do casamento. Então eu quero levar você lá para 1 Coríntios capítulo 7, para a gente já ir fechando.
1 Coríntios capítulo 7. Preste atenção aí. Está escrito assim, não adianta espiritualizar não, que Paulo está tratando de sexo mesmo. Verso 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa a seu marido. Note que Paulo começa com os direitos da mulher e não com os direitos do homem, da esposa e não do marido. E o que é que a mulher tem direito na relação conjugal, sexual? Ela tem direito ao prazer sexual. Ela tem direito ao orgasmo. E por que que Deus começa com o homem dando à mulher o que ela tem direito? É porque sexo para a mulher é outra coisa, muito diferente do que é sexo para o homem. Sexo para o homem é ato. Sexo para a mulher é afeto. O homem não precisa de prelúdio, ele já vem aquecido de fábrica. Pode acabar de brigar com a esposa, daqui a 2 minutos ele está pronto para uma relação sexual 5 estrelas. Como diz Marabel Morgan no seu livro A Mulher Total, para a mulher o sexo começa no café da manhã. Se o marido não foi gentil com ela no começo do dia, de noite vai ter pedra no colchão. Por quê? Porque para ela a preparação é mais importante que o ato em si. É afeto. E mais, a dinâmica da sexualidade feminina é diferente. Alguém, a grosso modo, comparou isso com o fogão a lenha e o fogão a gás. A mulher é o fogão a lenha, você tem que botar lenha, tem que botar combustível, tem que soprar, e soprar de novo, e tornar a soprar. Agora, quando pega fogo, assa pão o dia inteiro. Agora, o coitado do homem é igual fogão a gás. Ligou, pegou, mas também apaga e acabou. Dizem por aí que a mulher é o sexo mais fraco. Não é verdade, a Bíblia não diz isso. A mulher é o sexo mais forte. A mulher é o vaso mais frágil, mas não o sexo mais forte. Não. A mulher vai o primeiro round, vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto, o cara já está pedindo água no primeiro. Então, quando o homem compreende a sexualidade feminina, ele não vai entrar em campo querendo decidir o jogo nos pênaltis. Ele vai jogar os 90 minutos. Ô, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, isso não é espiritual. É tão espiritual como você orar e jejuar. Segundo ponto. Vamos ao verso 4, que ele aperta um pouquinho mais. Está escrito agora. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E mais. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. Trocando em miúdos. Quando é que um casal deva ter uma relação íntima? Quando? Porque Hollywood está dizendo que marido e mulher, homem e mulher, estão sempre prontos, qualquer hora, qualquer momento. Isso não é verdade, quem é casado aqui sabe disso. Então, quando é que a relação deve acontecer? É quando um dos dois demonstra que está querendo. E nem precisa fazer um discurso. Basta uma rabiscada de olho, todo mundo entende. Não se dê de desentendido, por favor. Que tem desculpas proverbiais, não tem? A principal é a danada da enxaqueca. Eu tenho um colega, pastor Telmo, que ele resolveu comprar uma cartela de cibalena. Pensa num remédio bom, cibalena. Bota uma jarra d'água no criado mudo. No caso, porventura, de ter uma dor de cabeça, está aqui o problema. Está a solução. Agora, deixa eu dizer uma coisa séria. Uma boa relação sexual faz bem para o seu corpo, para as suas emoções, para o seu coração, para a sua pressão, para a sua alma. Eu li uma tese de doutorado, seríssima, onde o autor disse que o exercício físico mais completo que você possa fazer é uma boa relação sexual. Mexe com todos os músculos do seu corpo. Corresponde a uma caminhada de 2 quilômetros. Em vez de você ficar dando volta no quarteirão,
faça o favor de fazer o dever de casa, vai até economizar em academia. Vamos para o versículo 5, que ele aperta mais um bocadinho ainda. Ele diz assim no verso 5: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ô gente, olha que coisa maravilhosa. O sexo é bom e Deus manda. Você quer coisa melhor que isso? Não vos priveis um ao outro. Isso é mandamento de Deus, isso é mandamento apostólico. Isso é palavra de Deus. Eu estava num encontro como esse, e levantamos então a seguinte questão: quem aqui no auditório tem relação 7 vezes na semana? Alguns corajosos e alguns não tão verdadeiros levantaram a mão. Quem aqui tem relação 3 vezes na semana? Levantou um grupo maior. 2 vezes na semana? Levantou um grupo expressivo. 1 vez na semana, um grupo maior. 1 vez a cada 6 meses, algumas mãos se levantaram. 1 vez por ano. Lá no fundo da sala, um velhinho banou a mão. Eu. Falei, mas rapaz, essa festa toda, num ano. Falei, porque é hoje, o dia é hoje. É hoje. Agora notem. Nenhum marido, nenhuma mulher tem o direito de dizer assim, olha, esta semana eu não estou disponível. Nem adianta olhar para mim. Não pode. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Tem que ser por um motivo nobilíssimo, vos dedicardes à oração. A família está enfrentando um baita de um problema, precisa de uma concentração na oração. E a única vez que a Bíblia diz, não ore demais também não. E novamente vos ajuntardes. Que tem gente com desculpa espiritual, sabia? Não, pastor, eu tenho 1 mês que não tenho relação com meu marido, com a minha mulher, porque eu estou orando, estou jejuando. Estou até subindo um monte. Você pode orar, você pode jejuar, você pode subir um monte, mas faça-me o favor de fazer o dever de casa. Por quê? Porque se vocês brincarem com esta área, entra uma personagem estranha na história, chamada Satanás, que vai tentar por causa da incontinência. Eu vou botar na linha outra pessoa, atraente, sedutora, está passando fome no banquete, para quê? Estou aqui, ó. E vai ser um estrago, uma tragédia. Eu sou pastor há 44 anos, eu já vi tanta gente em lágrimas no meu gabinete pastoral, que estava passando fome no banquete. E de repente o diabo começou a enredar essa pessoa. Daqui a pouco ela estava traindo. Porque a fonte que ela podia beber estava seca para ela. Então preste atenção. Dá uma melhorada aí. E eu vou concluir falando de um assunto que pouco tem na literatura sobre essa área sexual, que é a frequência sexual. Vocês bem sabem disso. Há pessoas mais ativas do que outras na vida sexual. Há pessoas super ativas sexualmente. Tem gente que quer ter sexo todo dia, inclusive domingos e feriados, até dia de chuva também. Tem outra pessoa que 2 vezes na semana já está para lá de bom. Está super satisfeita, é a cereja no bolo. Agora, sabe qual é o problema? Os casais cristãos não conversam sobre sua vida sexual. Não conversam.
Então vou dar um exemplo. 2 jovens, minhas ovelhas, 2 líderes, 15 anos de casados. Eu fiz a cerimônia de casamento. Depois de 15 anos de casados, eles vieram ao meu gabinete muito chateados e bravos um com o outro, para me comunicar. Pastor, viemos aqui para comunicar ao senhor que nós estamos nos divorciando. Falei, como assim? Vocês são um modelo para mim. Nós estamos nos divorciando. E o rapaz, não contendo a raiva, dizia, eu estou me divorciando, pastor, porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela devolveu na mesma altura, e eu estou me divorciando, pastor, porque o meu marido só pensa em sexo. Aí eu brinquei, bom, pelo menos vocês estão se divorciando pelo mesmo motivo. Me conta a história de vocês um pouquinho. O problema é que o cidadão era hiperativo sexualmente. Ele queria ter sexo todo dia, todo santo dia. Ela 2 vezes na semana estava para lá de bom. Aí sabe o que eu fiz? Fui fazer kumon com eles. Conta de matemática. Aí eu disse, meu filho, quer dizer o seguinte, você quer ter sexo todo dia, 7 vezes na semana? É, pastor, resolve a minha vida. Se puder ser um pouquinho mais, ajuda muito, mas 7 já está bom. E você, minha filha, 2 vezes está bom? Pastor, sobra de bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar aqui. 7 mais 2 dá 9. Divide por 2, dá 4,5. Vão suspender essa média para 5 e não se fala mais nisso. Estão casados até hoje. Oi, gente, vamos melhorar a média aí, ué. Ensina matemática aí no seu casamento. E todos vão agradecer. E vai ser uma benção. Bom. 5 minutos no meu tempo aqui. Tem um outro problema que eu preciso abordar para fechar. Nós vivemos hoje, irmãos, uma triste, dolorosa realidade chamada de pornografia. E as estatísticas mostram que 30% dos homens lidam com esse problema, inclusive dentro da igreja. Num auditório tão grande quanto esse, eu não tenho dúvidas de que tem gente aqui lidando com esse problema. A indústria pornográfica é uma das mais rentosas do mundo. E a pornografia é um vício que destrói a mente, as emoções, a alma. A pornografia é pior que a cocaína. A dose de ontem não serve mais para hoje. E o problema é que as pessoas viciadas em pornografia tentam importar todo esse lixo das sucursais do inferno para dentro do leito conjugal. E a vida adoece. Eu morava nos Estados Unidos, no ano 2000, 2001, quando recebo um telefonema anônimo. E a mulher dizia do outro lado, pastor, meu marido é crente, frequentamos uma igreja evangélica, mas o meu marido é viciado em pornografia desde a adolescência dele. Nos casamos e o problema não foi resolvido. Ele está no último estágio da degradação. Agora, ele está me pedindo para eu deitar com um amigo nosso que frequenta a nossa casa para ele assistir a cena. Eu não aguento mais, pastor. E vou dizer uma coisa para o senhor, um amigo nosso é muito mais bonito do que o meu marido. O que é que eu faço? Eu disse para ela, filha, confronta o seu marido. Se você ceder a essa fantasia dele, você vira uma prostituta. Você destrói a sua vida. Se ele não se arrepender, abandone seu marido. Porque é melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Passados 6 meses, eu estava pregando numa grande igreja nos Estados Unidos, a 1.000 quilômetros de onde eu morava. Na hora da fila, das pessoas cumprimentarem, chega uma senhora muito bonita, de seus 25 anos, aperta a minha mão, olha nos meus olhos e disse, pastor, eu sou a mulher que ligou para o senhor, tal dia, sobre tal assunto. Eu disse, o que aconteceu, minha filha? Ela me disse, eu confrontei meu marido.
Deus tratou o coração dele, se arrependeu, me pediu perdão. Está sendo acompanhado. E Deus está restaurando o nosso casamento. A Bíblia diz em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. A palavra leito lá não é cama. A palavra leito lá é coité, de onde vem a palavra coito, relação sexual. Você não precisa de nenhum estímulo de fora para você ter uma relação sexual plena, feliz, abundante. Onde se introduz pornografia no quarto, o casal pode ter uma relação e tem culpa depois, tem tristeza depois, tem pesar depois, tem angústia depois. Mas se a relação é pura e santa, o casal pode acabar de ter um êxtase maravilhoso e levantar os braços. Glória a Deus por esse privilégio e essa bênção. Houve uma greve dos garis em Nova York, a cidade mundial do consumo. Uma semana sem recolher lixo, a cidade ficou horrível. Um camarada espirituoso brincou com a situação e fez o seguinte: pegou uma caixa, botou todo o lixo da casa dentro da caixa, fechou a caixa, papel bonito de presente, um laço de fita vermelho, botou a caixa no porta-mala do carro, deixou o porta-mala aberto numa esquina estratégica e ficou de longe olhando. Passava alguém, flertava a caixa e ia embora. Passava outro alguém, namorava a caixa e ia embora. Até que passou alguém, espertalhão, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém que ele visse, catou a caixa e saiu correndo para casa. Quando chegou em casa, abriu, era lixo. Tem muita gente levando lixo para dentro de casa. E lixo cheira mal. Lixo torna o ambiente insuportável. Lixo produz doença. Deus quer que você tenha uma vida sexual plena, mas santa, e pura, e fiel. Deus tem um banquete para nós, e não precisamos imitar a podridão que este mundo oferece. Eu espero que você possa observar esses princípios de um casamento feliz e segui-los para o seu bem, para o bem do seu casamento, para a glória de Deus, para testemunho do Evangelho. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.